Obrigadíssimo, Lino. Bom, agora a gente chama o Leandro, para aqui ficar do lado do Lino, e a gente começar as nossas perguntas. E eu já vou começar logo, quer dizer, com uma pergunta que não é minha, mas é uma pergunta, enfim, de todo mundo desse mercado, que é o quanto, para um determinado fundo que você tem que aplicar o fair value, o quanto isso já não seria um cap para uma futura negociação desse ativo, e por conseguinte, em vez de você estar, na verdade, dando mais transparência para os cotistas com valor justo, o quanto você também não está limitando o ganho deles no final. Por favor. Fácil a pergunta, né? Assim, de novo, no mercado internacional, o fair value ele é comumente utilizado, né? Então, acho que o objetivo principal de uma contabilização de um investimento a fair value é você demonstrar para os seus cotistas, quer dizer, o quanto que você, administrador e gestor, entende que seria um valor justo. Entretanto, quer dizer, valor justo é uma estimativa, né? É a estimativa daquilo que você entende, e uma das coisas que a gente sabe que acontece, quer dizer, a estimativa muda a qualquer momento. Uma coisa ruim que nós temos no nosso mercado, diferentemente do mercado internacional, é que no mercado internacional o administrador não precisa pegar e postar a DF do fundo no site da CVM, né? Ou seja, então essa informação fica um pouco com os cotistas, é uma informação mais limitada. Na nossa regra, quer dizer, você tem a divulgação de informações para o mercado. Então, sim, é uma resposta que eu acho que os participantes do mercado precisam debater um pouco para a CVM, mas olhando do aspecto de transparência contábil, eu não tenho dúvida que o fair value ele representa muito melhor do que aquele valor de custo de transparência contábil, né, o valor de custo, onde não necessariamente os administradores eram diligentes, quer dizer, como o Leandro falou, de fazer um impairment do investimento quando necessário. Então, quer dizer, na regra de valor justo, quer dizer, se tem alguma coisa errada com o investimento, você contabiliza, né? Se não tem alguma coisa errada, você não contabiliza. E aí, quer dizer, para determinados investidores, como investidores institucionais, é importante ele saber para suas reservas se aquele ativo vale mais ou menos, né? E que no passado era um pouco obscuro, né? Não sei se... Entendo que o que se prevê é que o cálculo do fair value seja feito anualmente, certo? Pode, no entanto, o regulamento estabelecer uma regra diferente, como, por exemplo, semestralmente, ou não? Caso isso seja feito, isso poderá ter impacto nas taxas, nos FIIs a pagar tanto ao administrador quanto ao gestor, ou não? Na verdade, a CVM acho que contemporizou isso no sentido se o valor justo é efetivamente justo para fins de taxa, e a regra do regulamento ela tem a flexibilidade para não mais adotar necessariamente como parâmetro o patrimônio líquido. Você pode vincular ou ao capital subscrito ou alguma outra métrica que pode até se assemelhar ao valor de custo, como, por exemplo, dizer que a taxa de administração ela é um percentual sobre o capital efetivamente aplicado na compra de ativos, ou isso mais uma correção. A gente vai ter que buscar esse ajuste de alguma forma. E só terminando a questão do Alberto, que eu acho bem interessante, me preocupa muito o mercado seed capital, que vai investir em empresas nascentes, com ativos intangíveis e nos quais talvez essas metodologias mais tradicionais de fluxo de caixa e comparabilidade e tal não são tão aplicáveis, né? E aí, quando a gente começa a falar que a exceção do custo ela tem que ser raríssima, eu acho que o gestor ele vai acabar abrindo um pouco do que é o seu próprio racional e tecnologia
de gestão, porque quando ele seleciona uma empresa ou decide vender, ele está botando ali componentes como a capacidade do empreendedor, a visão de crescimento de um determinado mercado e tal, e esse mercado especificamente me preocupa como é que ele vai se comportar em termos de valor justo. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou advogada do Opportunity. Parabéns aí pelas palestras. Leandro, eu tenho uma dúvida com relação ao capital autorizado. Na minha cabeça, o mecanismo ele é bastante parecido com o mecanismo do compromisso de investimento, na medida em que eu vou ter lá o compromisso de alguém que vai colocar um dinheiro quando eu chamar esse dinheiro. Mas a minha dúvida além da que parece clara vantagem de você não precisar chamar uma assembleia, na hora de diferenciar esses dois mecanismos, eu estou com um pouco de dificuldade de instrumentalizar isso no regulamento, dado que como que eu vou chamar esse dinheiro que já está autorizado, né, assim, pelos cotistas? Nas companhias isso fica bem claro, o procedimento, até a lei prevê, enfim, tem lá o conselho que vai fazer a reunião, vai chamar esse capital. Mas como isso é novo para fundo, eu fico na dúvida se isso é um comunicado que o administrador vai fazer e o dinheiro já está comprometido, o cotista vai lá aportar. Eu não sei se você já deu uma pensada aí sobre a instrumentalização disso. Bom, primeiro acho que tem que ficar claro que a gente continua tendo a possibilidade do capital comprometido, que é aquele que as cotas já estão emitidas, os investidores assinaram algum tipo de compromisso ou até o bônus e podem ser chamados a qualquer tempo para aportar esse capital, mas já tem um compromisso firme de que vai ser chamado. O que a norma abriu agora, que é o capital autorizado, na verdade é a simplificação do processo de novas emissões e permitindo até em fundos com poucos cotistas e tal, uma maior celeridade, eventualmente, nesses novos aportes. Para mim, dada a simplicidade com que isso foi tratado na norma, o regulamento vai ter que ser complexo, porque o regulamento vai ter que estipular todos os critérios e fluxos operacionais dessa nova emissão. Por exemplo, se você vai usar o mesmo valor de uma última emissão corrigido por algum fator inflacionário, mais um spread, ou se você vai usar o valor justo do próprio cálculo do PL do fundo no dia a dia, porque isso não está definido na norma. Então, eu entendo que o regulamento vai ter essa liberdade para definir e tem que tentar ver fundo a fundo, característica a característica, o que mantém esse tratamento isonômico dos cotistas, dado que um perdeu o custo de oportunidade e botou o dinheiro antes dos demais. Por outro lado, quando você usar o capital autorizado e fizer uma nova emissão e tal, você pode estar dando a oportunidade de entrada de mais alguém no fundo e prejudicando os que já estão lá negativamente, né? Por isso, eu acho que isso tem que ser usado com uma certa ressalva e com muita clareza no regulamento de como é que você está fazendo tantos procedimentos operacionais para poder... E lembrando que isso não exime de uma nova oferta se você for fazer esforços de captação. Na prática, o que você está dizendo é o seguinte: o meu fundo começou com 100 milhões e eu tenho uma autorização para captar outros 20 milhões, 120 milhões. Mas se você for a público fazer essa captação de 20 milhões, não for o seu cotista a aportar, você vai ter que, se for 400, fazer prospecto, fazer anúncio, fazer tudo isso e vai detalhar as condições. Eu, particularmente, entendo que você não tem discricionariedade sequer para definir o preço de emissão dessa nova oferta. Eu acho que o parâmetro objetivo para essa definição seria saudável que já tivesse no regulamento, para não criar uma liberdade excessiva para o administrador e para o gestor. Ainda que o cálculo seja feito lá na frente, o parâmetro objetivo, para mim, já devia estar em regulamento. Não sei se você quer...
Eu fiquei com uma dúvida. Em relação a esses dois institutos, você entende que quando tem um capital autorizado, os cotistas já estão pré-obrigados ou eles teriam que fazer todo o trâmite de escolha de comprar, emitir essas novas cotas e subscrever capital de novo? Ou, a partir do momento que já tem esses 20 milhões pré-aprovados, seria feita uma distribuição proporcional? Acho que o melhor é comparar com uma companhia. Isso, na verdade, é uma autorização para o aumento de capital para uma outra instância. Você não tem mais a instância de aprovação, no caso, a companhia do acionista fica no conselho, e aqui você não tem mais a instância de aprovação na Assembleia de Cotista, tem do gestor ou do administrador. Agora, ninguém está obrigado a participar disso. Ele só tem que estar ciente que, se ele não participar, ele corre o risco de ser diluído na sua participação final. Porque se ele tinha 20% de 100, ele vai passar a ter 20 de 120 e, portanto, menos de 20%. É por isso que eu quis separar bem de capital comprometido do autorizado, porque o comprometido, sim, já representa uma obrigação do cotista de estar sempre fazendo o aporte conforme chamado. O autorizado, ele, ao meu ver, ele tão somente simplifica o ato de chamar uma assembleia, alterar regulamento para fazer um segundo round. É como se você já tivesse previsto desde o momento zero que aquele teu fundo vai ter uma primeira etapa de 100 milhões, depois uma segunda etapa de outros 100 milhões, se for o caso, e em que condições. Quem quiser participar dessa segunda oferta, participa a hora que ela for lançada. É isso. Aí pode ou não ter no regulamento previsto direito de preferência para os cotistas que aderiram ao primeiro round. Bom dia. Eu gostaria de saber qual o impacto tributário para o cotista pessoa jurídica, essa alteração para o valor justo. Qual seria o impacto? Porque para a pessoa física não tem nenhum, né, que é só na realização. Mas para a pessoa jurídica, que o regime tributário é lucro real, teria que mensalmente estar atualizando, apurando, pagando imposto? Na minha opinião, quer dizer, você não deveria pagar imposto sobre ganhos não realizados, né? E se você também não teve nenhum resgate da sua cota, você não deveria. Isso aí, para mim, não tem impacto. Ganho não realizado. Mesmo no método de equivalência patrimonial, na não entidade? Não, também é considerado como não realizado. Oi, Leandro, mudando um pouco de assunto, na parte de derivativo, a utilização de derivativo é permitido para proteção patrimonial. Você entende que um hedge cambial seria uma proteção patrimonial, no caso de um fundo para investidores não residentes, por exemplo? A pergunta é muito boa. Pines, aproveitando para economizar um pouquinho, já fazer a consulta aqui. Bastante legítimo. Eu entendo que é perfeitamente defensável, principalmente agora, se a gente for pensar no mecanismo inverso, né? No momento em que o fundo pode aplicar no exterior, ele passa a correr esse risco cambial e, portanto, o hedge nessa ponta de ativo, não tenha dúvida que é proteção patrimonial. Você está perguntando a ponta inversa. Eu tenho para mim que, se o público-alvo do fundo destaca que são investidores não residentes e a política de investimento e objetivo deixa claro que um dos papéis do gestor é tentar protegê-lo do risco cambial,
não tem a menor dúvida, tem que só botar no fator de risco também, que esse tipo de proteção pode gerar alguma perda em caso de oscilação e tudo mais. Se você tem um público-alvo misto de residentes e não residentes, como a carteira do fundo é uma só, eu acho que é bom dar um nível de transparência para o residente e deixar claro que esse fundo pode sofrer perdas, porque ele tenta buscar algum tipo de proteção cambial. Se possível, você cria um master e 2 feeders, um para não residente e outro para residente, e faz essa política, essa proteção só num dos braços. Acho que é o melhor cenário. Bom, gente, mais alguém? Dou-lhe uma. Então tá ótimo. Então eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo a presença de vocês e dos nossos convidados. Muito obrigado.